Estamos aqui com Letras e Livros mais uma vez. O programa que fala de literatura, de poesia, de música, de composições, que mostra os novos autores e os caminhos da literatura em Brasília. No programa de hoje, estamos com o autor que lançou seu primeiro livro, Em Queda Livre, Alexandre Pereira Fonseca. Um autor que conta suas experiências. O Alexandre, ele tem uma história muito rica. Ele tem uma paralisia mental, cerebral, devido ter problemas no parto. Então, Alexandre, seja bem-vindo à TV Cidade Livre, ao programa Letras e Livros. Conte-nos como nasceu a sua ideia e a produção do livro Em Queda Livre. Bom dia, Pedro. Eu quero agradecer o convite, né? Para mim é sempre um prazer estar falando desse livro que tem me dado um prazer enorme, né? E a ideia surgiu da minha necessidade, né? Ano passado, final do ano passado, eu fiz 30 anos e eu precisei revisitar um pouco dessa história, né? Que é um pouco diferenciada, um pouco diferente de outros portadores de necessidades especiais. E procurei escrever isso com muito romantismo, com muito lirismo, revendo mesmo essa história de vida, né? A paralisia cerebral que você tem, ela é resultado do parto? Como é que foi isso, Alexandre? A minha mãe teve um parto bastante complicado. A minha gestação se concluiu, né, com 7 meses, porque a bolsa rompeu, né? A minha mãe foi fazer uma mudança e teve um desafio, a bolsa rompeu, né? E a gente teve que correr pro hospital e apressou o nascimento. Você é de que cidade? Eu sou... É uma confusão, né? Mas eu nasci em Goiânia, me criei em Patos de Minas e hoje sou candango aí de vivência. Você está em Brasília desde que época? Eu estou em Brasília há 10 anos, fiz 10 anos agora, vim em 2003 para estudar na Universidade de Brasília. Você estudou na UNB, que curso? Eu fiz serviço social. E você está com que idade, Alexandre? Atualmente estou com 30 anos, acabei de fazer 30 anos. E atualmente, além de escritor, além de palestrante, divulgando o teu trabalho, você exerce mais alguma outra atividade? Eu sou assistente social do Tribunal de Justiça do DF. Então você fez serviço social na UNB? É concursado no Tribunal de Justiça há quantos anos? Há 5 anos no tribunal. Né, passei pela Secretaria de Saúde, passei pela Secretaria de Educação e hoje estou no Tribunal de Justiça. E a tua atividade como assistente social no Tribunal de Justiça, ela se dá de que forma? Eu trabalho atualmente na Vara de Execuções Penais, procurando assistir a família dos apenados, né, no sentido de... quando a família vai receber esse preso novamente, né? A gente tenta trabalhar a reinserção desse preso para que ele não reincida novamente no crime, reincida em sua pena, né? Que ele faça novamente um novo crime. Você está há quantos anos? Eu trabalho a família, né? 5 anos. E qual é a relação que você tem com os familiares dos apenados e mesmo com os apenados? Não é uma relação próxima, mas eu preciso conhecer um pouco daquela história, conhecer um pouco daquela vivência, daquela família, a dinâmica familiar para poder intervir, né? E buscar, mesmo naquela situação, às vezes de fragilidade social, intervir naquela família de forma a receber novamente aquela pessoa para que ele não reincida. Porque o grande trabalho do Tribunal de Justiça, né, no sentido social, é buscar que ele não reincida na pena, né? E nesses 5 anos, você avalia o teu trabalho como tendo alcançado esse objetivo ou não? A gente tem uma estatística informal, né, de que 70% dos casos que passam pela gente, eles não reincidem. Então, tem alguma, né, efetividade, né, esse trabalho. Então, o que nos move é sempre esse buscar
essa não reincidência. Se a gente conseguir a não reincidência, o nosso trabalho teve sucesso. E o teu livro, Em Queda Livre, ele fala de quê, Alexandre? São 23 crônicas ao todo, né? E falo de 23 diferentes momentos da minha vida, né? Buscando rever realmente esses 30 anos. Nesse livro, a forma com que eu escrevi tem momentos tristes, tem momentos alegres, tem momentos reflexivos, momentos de fazer o leitor se emocionar, momentos de fazer o leitor rir, momentos de fazer o leitor refletir. Se eu conseguir mexer um pouco com as emoções de quem está lendo, né, eu alcancei o meu objetivo. Porque ao escrever também eu passei por esses processos emocionais. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei diversas vezes, porque tem um peso, né? Você rever sua história para poder seguir em frente. E o teu trabalho como autor, o livro Em Queda Livre e a tua atividade como assistente social, tem alguma ligação? Eu falo que eu preciso alcançar pessoas de alguma forma, né? Eu preciso um trabalho, por exemplo, com o computador, ele não me satisfaz, assim como tá conversando aqui com pessoas, tá conversando com gente, tá trocando ideia, né? Tá aprendendo e tá ensinando, né? Eu preciso dessa troca para me reoxigenar, né? É sempre um desafio a mais, é sempre uma questão a mais. E se eu estou conseguindo essa troca, são graças a essas atividades, né? E a tua experiência de vida ao longo de 30 anos, você é um jovem, e um jovem que a tua dificuldade com a paralisia cerebral prova que nada lhe impediu de ser uma pessoa como qualquer outra, desenvolvendo as atividades normais, trabalhando, produzindo, vivendo, se relacionando. E mais do que isso, a gente observa que você tem uma ação concreta no processo de construir um mundo melhor. E nessa ação sua de construir um mundo melhor, porque você, como assistente social, tem esta finalidade. O livro nasceu nessa sua experiência? Como é que nasceu a ideia de fazer o livro Em Queda Livre? Eu via que as pessoas se admiravam muito com essa vivência, né? Por contar essas coisas, por contar vivências, né? De desafio, vivências às vezes não tão alegres. Eu via que elas se impressionavam. E para mim, na minha vivência de família, na minha vivência de educação, aquilo era um passo a mais, né, uma necessidade que eu tinha de superar sempre os obstáculos, porque eu digo aí no livro, se a pessoa normal, entre aspas, tem a necessidade de superar um leão por dia, o deficiente físico tem a necessidade de superar 2, porque a deficiência é um leão a mais, né? Então, essa questão eu via que despertava admiração nas pessoas, né? E escrever, colocar isso no papel, foi uma forma de trocar, né, a experiência. Foi uma forma de dizer que não é uma coisa inacessível, que não é uma coisa impossível, né? Basta querer, basta acreditar e basta ter alguém para te apoiar. E a elaboração do livro, você com as tuas experiências, você relata nele, como você colocou, as situações alegres, tristes, os diversos momentos que você enfrentou. Quanto tempo você levou para elaborar? O processo todo demorou 6 meses, assim, da página inicial até a página final. Mas o livro ele vem se desenhando na minha cabeça já há 1 ano e meio, mais ou menos. Quando eu vi que a minha vida estava mudando um pouco de rumo. E eu vi que eu não poderia mudar o rumo dessa vida sem rever um pouco dessa história, né? Colocar um pouco disso no papel, trazer isso para a minha vida mesmo, para a minha vivência, sair dessa experiência um pouco melhor.
Alexandre, nossos telespectadores da TV Cidade Livre, nós estamos finalizando o primeiro bloco do Letras e Livros. Continue conosco nesse intervalo, logo mais voltaremos. Letras e Livros, TV Cidade Livre. Olá, você está na TV Comunitária de Brasília, a única de acesso público na capital do país. Esta é a TV da democracia, da informação verde, limpa, humana, vinculada aos direitos humanos e aos direitos do povo brasileiro. Você também pode aparecer aqui, no espaço chamado Direito de Antena. Nós gravamos o seu recado e depois transmitimos. As gravações acontecem toda sexta-feira, ao vivo, com reprises depois. Dê seu recado com total liberdade. Afinal, a TV Cidade Livre é de todos os brasileiros e também dos povos das nossas Américas, da África e demais continentes. Escreva para nós tvcomtf@gmail.com e fale conosco. Queremos conhecer sua crítica e também sugestões. Continue aqui na nossa TV comunitária. Estamos aqui novamente com Letras e Livros, nosso programa entrevistando Alexandre Pereira Fonseca, autor do livro Em Queda Livre, que trata de são crônicas que tratam de sua experiência de vida. Alexandre teve um parto prematuro de 6 meses e terminou tendo sequelas e ficou com paralisia cerebral. Alexandre, eu quero lhe perguntar, qual a influência, qual autor ou autores ou tipo de literatura que lhe influenciou e que lhe influencia na sua formação profissional, seja como assistente social ou como escritor? Como assistente social, posso citar Marx, né? Porque é uma referência na minha área e eu busco sempre estar revendo esses textos, né, na minha prática profissional. E como escritor, eu encontrei muito a minha referência como Clarice Lispector, né? Porque eu via que ela escrevia com a alma, né? Eu via que ela escrevia a vida dela, muito dela está ali naqueles textos, né? naqueles títulos dela. Né? E eu busquei escrever muito pensando nisso, assim, com alma e com verdade, né? A minha verdade. Então, os dois autores que você citou, o que te influenciou e te influencia como assistente social, ele teve uma vida dedicada à sua convicção, aquilo que ele escrevia e que ele elaborou, que transformou o mundo. E apesar de, se eu não estou enganado, mais de 2 séculos, continua atual e presente. A segunda, Clarice, faleceu na década de 70, se eu não estou enganado. Então, eu quero que você me diga, primeiramente, a gente escuta muito por aí, por exemplo, que Karl Marx não tem nada a ver mais com a realidade, que Karl Marx é ultrapassado, que o marxismo não tem interesse aos trabalhadores nem à sociedade. Você, como assistente social e que afirma ter como teu orientador da literatura, na influência literária e profissional Karl Marx, como é que você vê isso? Não, eu acho que Marx é muito atual, no seguinte sentido: o mercado de trabalho nunca teve tão precarizado, essa luta dos trabalhadores com os patrões nunca foi tão desigual como agora, né? E buscar beber dessas fontes é sempre necessário para estar se revendo, para estar revendo essa relação, né? De trabalho, relação de pensar, relação de produção mesmo, né? É preciso a gente parar nessa vida, às vezes, louca, atribulada que a gente está tendo atualmente, de forma geral, né? Mas a gente precisa pensar esse trabalho, como é que ele está acontecendo. E eu acho que a gente tem que voltar a beber em quem pensou esse trabalho, né? De forma que essa luta continua.
Mas né? Você avalia, eu acredito que sim, eu penso que os trabalhadores devem efetivamente se organizar, porque a fragilização da organização eu ainda acredito muito, é muito grande. Eu ainda acredito muito nos movimentos sociais, né? E a gente precisa se organizar enquanto sindicatos, enquanto organizações de trabalho, para lutar contra essa lógica, né? Não tem outro caminho. Mas, Alexandre, os sindicatos e até mesmo os partidos ditos de esquerda, eles não aplicam, não estudam, não bebem nessa fonte que você cita. Por quê? Eu acredito que tem essa coisa da precarização das relações de trabalho e cada um está correndo... É um salve-se quem puder. Né, a favor do seu próprio umbigo, né? Mas eu assino embaixo, ou seja, é necessário estudar e beber da fonte de quem realmente escreveu com a visão da classe operária, dos trabalhadores, que é Karl Marx. Ou seja, é interessante observar que até 1980, a ditadura acabou em 85, era proibido ler Marx, ou seja, os estudos marxistas dos livros de Karl Marx se davam de forma clandestina. Com o fim da ditadura, e em 90, com a queda da União Soviética e do Muro de Berlim, surgiu aqueles negando Marx. Então nós temos que estudar. Você tem toda a razão. Temos que voltar para quem estudou, né? Para quem dedicou sua vida para isso. E Clarice? Clarice até hoje é uma incógnita. Ela mesma dizia isso, né? Como é que você vê a história de Clarice Lispector, ou seja, e a influência que ela tem no teu trabalho literário? Clarice, para mim, é uma inspiração na coisa da própria forma com que ela escreve, né? E a minha busca de escrever parte muito daí. Eu estou muito nessas páginas aqui, Pedro, assim, não necessariamente assinando como Alexandre, assinando como o próprio autor, mas quem conhece a história mais a fundo e quem não conhece vai perceber que o autor está muito ali, né? Eu estou muito nua assim, nessas páginas, né, contando de forma, às vezes, alternando. Eu falo que eu alterno, muitas vezes, nesse livro, uma forma de escrever um pouco amarga, um pouco alegre, um pouco divertida, um pouco triste, assim como Clarice, né? E eu acho que ela alterna muito com a vida, né? A vida, às vezes, é divertida, às vezes é amarga, às vezes você ri, às vezes você chora, e ela se coloca muito ali, né? Apesar de ser uma incógnita, você percebe a autora naquela escrita. Então você vai perceber o Alexandre, a história do Alexandre, no decorrer dessas páginas. Clarice teve, nasceu na guerra, viveu uma infância fugindo da guerra, sofreu todas as dificuldades possíveis, e você vincula essa história da Clarice, tendo que a sua família, sua mãe foi estuprada, ficou doente, vivia na Ucrânia, teve que fugir. Uhum. Você vincula essa situação de Clarice com a tua realidade? Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas agora pensando, eu acho que o Alexandre, assim como Clarice, nasceu sob o signo do desafio, né? Eu acho que o Alexandre está aqui para ser desafiado o tempo todo, né? Não é que eu estou me colocando na posição de super-herói, mas eu estou aqui para vencer a cada desafio proposto e tentar sair melhor de cada uma dessas experiências. Na crônica, pensando no ponto final, você escreve. Eu escrevo sobre a morte. Família. A morte em si não me incomoda nem um pouco. Não. Esta não é uma declaração de revolta contra a vida. Apenas acredito que a morte consta como uma cláusula final do contrato que a gente assina pela concessão do direito de viver. Isso aqui lembra Clarice. Ela falava, assim, a forma dela escrever. Por que você fala da morte desta forma? Porque eu acho que
faz parte do processo, né? A gente tem aquela coisa da perda, sim, né? Mas você também tem que lembrar que você, no final, né, a vida valeu a pena se você lutou por um ideal, né? O que está na sequência, se você ler a sequência do texto, você vai ver isso, né? E eu acho que o Alexandre vai ter a vida dita como valeu a pena se você chegar no final e dizer ele lutou por uma questão, por um ideal que ele acreditava, seja lá o que for. Você vai decidir o que você acredita, você vai decidir qual o seu credo, qual a sua religião, o que você acredita como caminho de vida. Mas se você lutou por aquilo e deu sua força para aquilo, então valeu a pena. Você coloca no início deste conto uma citação de Nietzsche. Aham. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Você se identifica também com essa citação? Também. Eu acho que todas essas citações que eu coloco no início do texto, eu acho que elas conversam com o que eu venho escrever depois, né? E o que não me mata me torna mais forte, né? Eu acho que eu saio melhor de cada uma das experiências que eu vivo. Por isso que eu me jogo na vida para depois ver o que sai disso daí. Mas primeiro eu digo sim. E né? qual a tua religião, Alexandre? Eu sou evangélico. E o mundo, a sociedade, ela, como nós falávamos há pouco das relações, é um salve-se quem puder. Uhum. Esse salve-se quem puder tem alternativa, tem saída? A literatura seria um caminho para que as pessoas buscassem um reconforto ou um aconchego espiritual, mental? Seria? Eu particularmente tenho uma natureza muito tímida. Eu me comunico bem, falo bem, mas eu tenho uma natureza tímida. Então a literatura foi um caminho que eu consegui me expressar, que eu consegui de alguma forma me destacar, né? E tudo que eu não consigo explicar, particularmente eu acredito a Deus. Então fica muito confortável para mim, assim, coisa que eu não consigo explicar, fica com ele lá, né? Então, para mim, particularmente, eu não procuro saber por que eu sou assim, por que eu vim ao mundo dessa forma, porque eu também não quero assumir uma postura de revolta. Eu acho que a postura é de luta, sempre. Você, ao longo da tua vida, com certeza o teu livro mostra isso, sofreu muitas situações constrangedoras diante do pensamento maniqueísta, conservador e até reacionário da sociedade? Sim, e eu cito muito a questão da inserção no mercado de trabalho, até porque eu hoje entendo isso, que o mercado ele não quer saber se você tem uma deficiência física, ele quer saber da sua produção. E, teoricamente, você, como deficiente físico, você não rende aquilo que o mercado espera. Então, você já está fora, né? Eu não digo nem que você está excluído, mas você nem teve incluído para tá excluído, né? E buscar lutar contra isso foi uma coisa, né? Foi uma forma de vencer, de mostrar que eu estou aqui. Né, de dar minha cara a tapa, sim, né, de fazer a minha família acreditar em mim, né, muitas vezes não é fácil, né, e você mesmo, o Alexandre, acreditar no Alexandre é um desafio sempre. Tem outra crônica que é Cinema, Aspirina e Urubus e Bolinhos de Chuva. Você assistiu o filme? Não, mas tem um pouco a ver com o filme no sentido de revisitar as minhas memórias emocionais. Como é? Conte-nos um pouco desta crônica. Eu falo muito da minha experiência com a minha mãe, né? Hoje ela mora em Patos de Minas, né? Estamos há 10 anos morando separados, mas mesmo assim eu ainda volto, revisito, lembro da casa dela, lembro dos bolinhos de chuva, falando dessa convivência com ela. Você vai sempre a Patos?
Vou sempre a Patos. E você tem quantos irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos. Moram em Patos ou aqui em Brasília? A mais nova em Patos, meu irmão mais velho aqui em Brasília. Uma outra crônica sua, Transformando Pedras em Flores. Uhum. Transformar pedras em flores é romper a mesmice, o marasmo, seria isso? E é justamente o meu recado, acho que no livro todo, né? Não é responder a agressão com a pedra, com a machucar novamente, né? Tentar responder com leveza, com doçura, com uma postura mais positiva. Eu acho que esse texto resume o recado todo do livro, né? Que você tem sim situações difíceis, que você atravessa sim momentos em que você quer desanimar, mas que você pode responder com uma postura positiva. De todas as crônicas que estão no livro, qual assim que mais que marca a tua história e que você ressalta, que você destaca? É sempre difícil escolher, né, para um autor, escolher em detrimento de outra. Mas eu falo muito de uma carta, né, porque a forma de escrita é em formato de cartas, né, então eu falo muito de uma carta que eu falo para os meus limites, em que eu revisito esses limites, eu não posso deixar de lembrar que eles existiram, que houveram esses momentos, né? Mas eu precisei rever essas potencialidades, aquilo que o Alexandre pode contribuir, em detrimento daquilo que ele não pode, né? Então eu precisei valorizar essa coisa que o Alexandre tem o potencial. Aonde pode ser comprado o livro, Alexandre? No site da editora Tesauros. Tesauros.com.br. Comigo mesmo. Qual o teu e-mail? alequedalivre@gmail.com. Nós agradecemos a sua participação no Letras e Livros aqui na Cidade Livre, Alexandre. Desejamos sucesso e parabenizamos você pelo seu trabalho e acreditamos que você é um exemplo para toda a sociedade, ou seja, de convicção, de dedicação e empenho, né, efetivo na conquista do que você planejou. Eu que agradeço o convite, né, e quero levar o meu abraço aos telespectadores, também falar um pouco do livro que está me dando muito prazer, graças a Deus. Este programa Letras e Livros temos o apoio cultural da editora Tesauros, e a TV Cidade Livre continua aqui com o seu papel democratizando a informação a serviço do povo, a serviço de um mundo melhor. Continue conosco.